A Natal ainda fumegava quando permaneceu de pé. O vinho havia tocado o chão, os dragões tornaram a respirar. Os velhos guardaram o riso, o Xuin Sulamaque bebeu em silêncio. Acima do campo a coroa tal aguardava com 98 gemas. Ela não pedia triunfo, ela pedia nome. Vou abrir o mundo interior. Não um cofre, não um túmulo, não um depósito. Um abismo ordenado onde derrotas perdem rebelião e passam a servir. Então os vencidos retornaram como matéria obediente. E o Iazós, mestre da imobilidade, seu resíduo ficou imóvel como o eixo que agora espera comando. Burna. O sangue sem corpo, sua essência rubra ferveu sem veia, sem carne, sem dono. Katara. A gargalhada dos nomes perdidos restou dele uma cinza muda, um riso sem garganta. Um véu desfiado, seu fio morto tremia como um segredo rasgado. Om Namahu, Om Shunya Jabala, Om Vajra Sankalpa Shvara. Sua casca recusava nascimento, mas já não podia regressar ao mundo. Zoator. A caverna invertida, seu mineral escuro guardava profundidade profanada. Azura. O fluxo inverso, a corrente seca enrolava-se como um rio morto sem força. Ancaco. O coração anterior à luz, seu batimento sombrio persistia antes da aurora. A geometria que devora a si mesma, seus fragmentos ainda tentavam morder a própria forma. E o códex de sangue, seu pó rubro pairava como escritura derrotada. Não recolheu ruínas, chamou funções. O que queria paralisar tornou-se precisão. O que queria devorar tornou-se medida. O que queria ocultar tornou-se camada de revelação. Então vieram os três do ponto onde nada podia ser visto. Foi aí o rasgador da noite, seu eco morto voltou como silêncio conquistado. Admuto incorizador imortal, senhor do segundo culto, sua areia sem contagem escorreu sem governar instante algum. Sahur é o Shadu, Nem fragmentado, pó da coroa estilhaçada girou como ruína sem trono. E por fim o Yishin. o dominante Vuraízo da forma impossível, estou apenas cinza. Cinza Vuraízo, cinza de ruptura, cinza de revelação proibida. Ergueu as mãos, não havia fornalha, não havia caldeirão. Não havia câmara de Kratis, não havia fogo externo. A arte da instrumentação, formadora de pensamento, despertou uma atriz e sem metaluna, sem inscrição. Eixo sem matéria, lâminas que cortavam função, prensas e intenção, agulhas de destino. O pensamento cria o tal se curva, observando a própria coroa crescer. Om Jin, Om Shin Mu, Om Koku Shinra, Om Tarataf. Cada nome perdeu rebeldia, cada resíduo ganhou lugar, cada derrota virou instrumento. A imobilidade curvou-se, o sangue curvou-se, a gargalhada curvou-se, o véu curvou-se, o ovo curvou-se, a caverna curvou-se. O fluxo curvou-se, a pelos curvou-se, a geometria curvou-se, o padex curvou-se, a noite curvou-se, o tempo curvou-se, a fragmentação curvou-se, a impossibilidade curvou-se. Então a coroa tremer, a 99ª cavidade abriu o olho, ainda não havia gema, mas havia fome. A arena inteira
flux foram refinados. A matéria foi obediente, o destino ouviu. E acima de a coroa tal, com 98 gemas acesas, despertou o vazio onde a próxima nasceria. A liturgia estava completa, o pensamento já havia começado a forjar a lei. Permaneceu no centro da arenata. Ao redor dele os resíduos refinados giravam como estrelas derrotadas. A coroa tal observava com 98 gemas. Acima dela 4 cavidades despertavam. 99, 100, 101, 102. Não eram espaços vazios, eram exigências do destino. O pensou, e o pensamento tornou-se instrumento. Não havia metal, não havia fornalha, não havia fogo externo. A arte da instrumentação formadora de pensamento abriu-se. Runas sem inscrição, martelo sem peso, agulha sem ponta, prensas de intenção. Círculos que comandavam rotação sem girar. O pensa. O cria o tal se curva observando a própria coroa crescer. A primeira convergência nasceu, cinza de gargalhada nominal, fio de véu, desfiado eco morto da noite rasgada, cinza o raizo da forma impossível. Cataracu, imagem poiuish. Os 4 resíduos colidiram dentro da matriz pensada. O riso tentou apagar, não o véu tentou esconder. Fora uma noite tentou romper direção à impossibilidade, tentou negar existência. Fechou a mão. A 99ª gema nasceu, gema da ruptura nomeada. A segunda convergência abriu-se, resíduo de mobilidade, corrente de fluxo inverso, areia que não conta mais batimento anterior à luz. Joias Zejun, Najurane, motoporizador imortal, Nankato. A parada tentou congelar o fluxo, tentou inverter a areia, tentou dominar em instante o batimento, tentou retornar ao antes da aurora. Vu pensou mais fundo. Virou eixo, o fluxo virou órbita, a areia virou cadência, o batimento virou o pulso central, a 100ª gema nasceu. Gema do ritmo subjugado, a terceira convergência desceu. Casca do ovo reverso, mineral de caverna invertida, fragmento de geometria autofágica, pó da coroa estilhaçada. Dora Kaizoa Tushugal Nerza Kurel Sharadhum. O ovo tentou desfazer nascimento, a caverna tentou engolir direção, a geometria tentou devorar a si mesma, a coroa quebrada tentou gerar falso trono.
povo ergueu os olhos. A raiz desceu abaixo da contradição. Tudo foi forçado a servir a coroa tal. A 101ª gema nasceu, gema da profundidade redimida. Então veio a última convergência. Essência de sangue, sem corpo pó do códex de sangue cinza voraz, o rastro morto do implante destruído. Vornavel tu irmã vuishi. O sangue buscou recipiente, o códex tentou escrever linhagem. A forma impossível tentou negar necessidade do rastro queimado do implante. Surgiu uma micro gargalhada. Felicidade absurda, breve e distante. O pensou mais fundo, a gargalhada morreu dentro do pensamento. Om Shin No Om Parata Om Vajaras. A 102ª gema nasceu, gema da forma impossível subordinada. A arena tal inteira tremeu. Os velhos sentiram, os dragões sentiram o Shin. Sulamak ergueu os olhos, o mestre do vinho perdeu o sorriso. Acima do campo a coroa tal girou com 102 gemas acesas, mas 9 cavidades continuavam vazias. 9. E agora pareciam próximas demais. A coroa cresceu, o destino vir. E as 9 últimas gemas abriram fome. Tal não dormia. Ela pesava sobre o invisível com 102 gemas acesas em 9 cavidades sem nome. Não eram vazios, eram bocas fechadas. Não eram ausências, eram tronos esperando sentença. Permaneceu em silêncio. O ouro acima dele não brilhava. O ouro escutava. O ouro lembrava. O ouro contava. 102 ainda não 111. Ainda por vir. Om Shunyara Nanama. Om Kalamandala Nama. Om Shunyara Nanama. Om Kalamandala Nama. As 4
gemas recém-nascidas ainda ardiam no corpo da coroa. A ruptura nomeada respirava nomes vencidos. O ritmo subjugado dobrava a contagem. A profundidade redimida descia sem cair. A forma impossível, subordinada, aceitava o peso. Mas acima delas, 9 lugares permaneciam negros. 9 olhos ainda não abertos. 9 testemunhos ainda sem corpo. 9 sentenças ainda sem boca. A coroa não pedia ornamento, pedia caminho. Não buscava brilho, buscava função. O tal não oferecia resposta, apenas curvava o silêncio. A primeira ausência chamou a origem. A segunda ausência chamou a presença. A terceira ausência chamou o retorno. Mas o 11 não nasce de soma, não nasce de 3 misturados. Não nasce de trindade comum, nem de triunidade pequena. Ele nasce quando 3 unos ficam alinhados, sem devorar um ao outro. Origem, presença, retorno. Tau, coroa, Om, Eka, 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 Nama, Om, Brahmana, Teman, Shunya. Om Eka 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 Nama, Om Brahmana Timan Shunya. Om Eka 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 Nama, Om Brahmana Timan Shunya. Quando a última gema vier, a coroa já não será apenas coroa. Será autoridade reconhecida. Será mandala de revelação. Será chakram de circulação viva. Será grande tribuna da presença. Cada chama será testemunho, cada testemunho será sentença. Cada sentença erguerá um tribúnio. 111 tribunos sentarão dentro do ouro vivo. 111 sentam um fala, mas quando um fala, os 111 já pronunciaram. A pergunta será aberta como uma lâmina sem mão. Aquilo que se ergue diante da presença tem direito de continuar. Não haverá fuga pela máscara. Não haverá salvação pela grandeza. Não haverá soberania falsa diante da coroa acordada. A tribunidade tal virá quando o ouro aprender a julgar, quando a mandala aprender a selar, quando o chakram aprender a circular, o retorno daquilo que atacou. E então a pergunta suprema descerá, sem tribunal visível. Aquilo que se ergue diante de suporta ser verdadeiro. Om Vajrasattva-nama, Om Rudra-Vidinama, Om Vajrasattva-nama, Om Rudra-Vidinama, Om Vajrasattva-nama, Om Rudra-Vidinama, Om Vajrasattva-nama. Faltam 9 gemas, 9 passos antes do 11, 9 cavidades antes da voz, 9 pedras antes da tribuna, 9 testemunhos antes da sentença. O universo viu o número, mas ainda não compreendeu seu peso. Ergueu os olhos. A coroa respondeu sem palavra. E no silêncio entre 102 e 111, o caminho da tribunidade começou a abrir sua boca.
ainda respirava cinzas. Os nomes vencidos já não gritavam. Os 10, os 3 ocultos, a forma impossível, todos ardiam dentro da ordem de Vu. O que atacou virou testemunho. O que riu virou cinza. O que tentou extinguir virou peça no corpo da coroa. 102 gemas acesas, 9 cavidades sem palavra. O ouro não brilhava como ornamento. O ouro pesava como sentença incompleta. Om Hatna Shunya Namah, Om Kala Sakshi Namah. Nomeada abriu sua boca, o ritmo subjugado dobrou a contagem. A profundidade redimida desceu sem se perder. A forma impossível, subordinada, aceitou o peso. 4 olhos novos ardiam no ouro, mas 9 bocas negras ainda não falavam. 9 vazios esperavam função, 9 pedras futuras escutavam silêncio. Pensa cria o tal, testemunha, a coroa recorda. Onde a memória tocou o metal vivo, o universo inteiro sentiu que a contagem não era número, era destino entrando em circulação. A onda saiu da arena tal e atravessou o mundo sem pedir licença. Tao Shin tremeu sem cair, o trono Vutão despertou sem se mover. Mapas cósmicos redesenharam suas veias, mares de energia mudaram direção. As 13 Odisseias sentiram comandantes, pararam diante do invisível. Fortalezas continuaram queimando portões, continuaram sendo defendidos. A guerra não parou, mas sua respiração mudou. Não foi som, foi contagem, não foi anúncio, foi decreto. Om Vajrasneti Namah, Om Brahman Shunya Namah. No rastro morto do implante, algo pequeno demais para ser trovão e grande demais para ser ignorado. Ainda ria, não era alegria, não era loucura, era felicidade absurda. Um sorriso errado dentro da ruína que deveria calar. Ela ouviu o número, ela provou a distância, ela reconheceu as 9 cavidades como quem reconhece uma porta antes que a chave seja erguida. Om Kala Hasanama, Om Shunya Garba Nama, Om Kala Hasanama. Ergueu os olhos, a coroa respondeu sem palavra. As 9 gemas finais não nasceriam em campos comuns, não em fornalhas antigas, não em câmaras seladas, não em palácios satisfeitos, não onde a existência ainda conhece suas paredes. Para completar o som de 11, Vu teria de caminhar onde nem o fim encontrou margem, onde nem o início deixou rastro, onde ninguém viu o lado de fora. A coroa pediu caminho, a mandala pediu revelação, o chakram pediu circulação, a tribuna pediu testemunho. Faltam 9 gemas, 9 passos antes do end 11, 9 cavidades antes da voz, 9 testemunhos antes
mas não compreendeu seu peso. 102 gemas, 9 ausências, um caminho sem margem. Faltam 9 gemas. O universo ouviu a coroa, ainda não julgou. O lago não refletia estrelas. Sua superfície esquecera o céu. A profundidade não descia, apenas chamava. Ali, onde só deveria haver lodo, ossos, pedra fria e silêncio, havia uma ilha. Uma ilha nas profundezas do lago, terra seca sob o peso das águas. Um erro antigo respirando, onde nenhuma margem deveria viver. Om Jala Jumyanama, Om Guyapatanama. Na ilha havia uma ruína de era desconhecida, talvez resto de uma potência caída, talvez vergonha de um mundo anterior, talvez apenas uma existência tentando esconder seus ossos. Quase tudo estava morto, colunas quebradas, símbolos gastos, portas sem memória. Mas uma estrutura ainda funcionava, pequena, acesa, impossível. Um estabelecimento no coração da ruína, com lamparinas douradas, balcão antigo, prateleiras tortas e frascos onde sonhos tremiam. O comércio antes da fenda não vendia mercadorias, vendia consequências. Ali estava o comerciante velho de olhos estreitos, mãos tranquilas, sorriso fechado como faca. Ele vendia o impossível em troca dos sonhos do comprador. Oferecia aquilo que a realidade ainda não permitia existir. Vyapari Nama, Om Swapnadana Nama. Ali estava a velha sem olhos, não buscava luz, não precisava ver. Seus dedos tocavam fios invisíveis e o dia respondia como se o destino fosse pele. Ela tecia quedas, encontros, feridas, retornos. Seu pagamento era antigo e repulsivo, lamber as mãos do contratante, provar a ação, sentir na carne o gosto da causa. A mão de quem impede é a raiz do que virá. Ali estava o unicórnio marinho branco, nobre, estranho, quase ridículo. Tinha o chifre de um presságio e os olhos de quem atravessou lugares sem chegada. Não era montaria comum, era guia de fenda, nadador de rotas mortas, condutor por onde mapas apodrecem. Om Shveta Ashvanama, Om Paragati Jalanama, Om Paragati Jalanama, Om Paragati Jalanama. Então entrou, jovem marcial sereno. Seus cabelos brancos não eram velhice, eram vicissitudes sem fim, sobrepostas, entrelaçadas, fiadas em luz sobre o mestre do templo. Cada fio parecia ter atravessado morte, tempo, sonho, causar e retorno. O comerciante ergueu os olhos, a velha parou. O Tier, o unicórnio, virou a cabeça.
reconheceu que não chegara comprador comum. O olhou para os três impossíveis e falou sem elevar a voz: nós vamos viajar. Atrás do estabelecimento, a fenda respirou. Não como porta, não como túnel, mas como ferida sem destino. As águas ficaram imóveis, as lamparinas arderam mais alto. Os sonhos nos frascos fecharam os olhos. Os fios da velha tremeram. O unicórnio bateu o casco. Nas profundezas do lago havia uma ilha. Na ilha havia uma ruína. Na ilha havia uma ruína. Na ruína havia uma porta. Na porta três impossíveis esperavam. E quando disse que viajariam, a porta sem margem abriu um olho. A velha sem olhos avançou, não tropeçou, não buscou luz. Seus dedos arrastavam fios invisíveis e o destino farejava a mão de Wu. O estabelecimento ficou imóvel. As lamparinas baixaram a chama. O comerciante sorriu sem mostrar preço. O unicórnio marinho esperou. Então a velha perguntou: você vai me deixar lamber sua mão? Olhou suavemente, sem raiva, sem pressa, sem entregar sua ação ao gosto antigo do destino. A mão do mestre do templo era raiz de criação, instrumento de pensamento, selo de causa, porta da vontade. Ele sorriu pouco e falou baixo: vá lamber o traseiro do macaco. Pensou, o silêncio ficou torto. Os fios tremeram no tier. Então ela aceitou, porque o macaco trazia rebeldia, vinho, caos, gargalhada, queda, retorno. e uma sorte. Tão absurda que até o destino precisava provar. Hasakala na mão, capivaio na mão. O mestre do vinho ergueu o Wukong, bêbado, brilhando de fúria e vinho. Antes que o macaco entendesse, Foi lançado pela sala como insulto vivo. Taças voaram, sinos bateram errado. vinho explodiu sobre a mesa. A velha abriu os braços, O Kong gritou, saltou xingou o céu e fugiu. como um raio furioso. Permaneceu sereno. O comerciante bateu os dedos no balcão e falou: o que eu conseguir será meu. Não pediu ouro, não pediu sangue, não pediu sonho naquele instante. Pediu direito de posse sobre tudo que sua mão sovina pudesse arrancar da travessia. Respondeu: Velho Sovina, concordo. o
sorriso do velho fechou como gaveta sobre um segredo. O unicórnio marinho encarou, não pediu palavra, não pediu juramento, apenas esperou. ergueu uma esfera, A luz girou no ar, então lançou. o unicórnio correu atrás dela como um cão sagrado, esquecido dentro de um presságio. Todos gargalharam, Ele voltou com a esfera e declarou: 109 vezes ao final da missão. Om Krida Shunyanama, Om Paragati Ashvanama. Ai. Ai. A velha recebeu seu preço torto, o comerciante recebeu seu direito, O unicórnio recebeu seu jogo recebeu a passagem. naquele lugar. Até a gargalhada assinava contrato. A fenda respirou atrás da ruína, os sonhos nos frascos fecharam os olhos. Os Fios do destino, se recolheram, o lago profundo. ficou sem ondas. Sorriu e disse: partiremos em 3 horas. Ai. 3 3 seres, 3 contratos. 3 horas antes da fenda, O macaco ainda gritava ao longe, o velho ainda sorria. a velha ainda lambia o vazio, O unicórnio guardava o número. e a ruína entre vinho, riso e presságio começou a respirar como o templo antes do abismo. A fenda abriu na ruína. Não mostrou o céu, não mostrou o chão, não mostrou outro lado. Não era porta, não era túnel. Era ferida sem destino rasgada abaixo de todas as direções. Entrou primeiro jovem marcial, sereno. Seus cabelos brancos eram vicissitudes sem fim, sobrepostas em fios de luz. Atrás dele vieram a velha sem olhos, o comerciante Suvina e o unicórnio marinho. A velha falou baixo: esse lugar, abismo sem borda. Apenas lordes da presença Paragati podem caminhar aqui sozinhos. Este é o destino de muitas potências que deram o passo. Ninguém sabe onde fica e ainda assim ele devora chegadas. Esta passagem é conhecida apenas pelo mercado fantasma e pela cúpula da corte da estranheza. Om Paragate Nama, Om Shunyapata Nama.
9 passagens eram conhecidas. 9 potências as vigiavam, grandes templos respiravam acima delas. Santuários dobravam seus nomes aos templos. Palácios sustentavam os santuários. E os palácios tocavam o existir, como se fosse uma garganta. Mas aquela fenda era lateral, secreta, imprópria, um rasgo que não devia constar nos mapas do poder. As 9 cavidades da coroa tal tremeram longe, como se escutassem um número escondido no abismo. O velho comerciante riu sem conforto. O que é esse lugar? É uma existência maior do que aquela de onde viemos. Algo tão distante na polegada que não se sabe onde fica. E ainda bem. Perto demais para ser mapa, longe demais para ser mundo. Pequeno demais para a distância, grande demais para a localização. Kalarashanama, Mayadura Nama. O unicórnio marinho completou uma existência infinita, completamente destruída, repleta de formas de vida mutantes, seres bestiais que vivem para destruir tudo em seu caminho. Ruínas de civilizações desconhecidas, tesouros brilhando como iscas maldições, respirando como recém-nascidos. Montanhas eram cadáveres de palácios, rios eram veias de mundos mortos. O céu não cobria nada, pois ninguém vira o lado de fora. A velha sem olhos disse: não existe ponto de chegada. Tudo depende dos passos. No abismo sem borda, a direção não vem antes do viajante. O lugar nasce do modo de caminhar. O passo não percorre o mundo. O passo escreve o mundo. Pisou. E onde Vu pisou, a possibilidade obedeceu. O caminho não guiava Vu. O caminho tentava suportar o passo de Vu. Om Padashunya Nama, Om Agni Paragati, Aham Pada, Aham Gati. Nunca se viu seu início, nunca se viu seu fim. Nunca ninguém viu o lado de fora. Esse é o abismo sem borda, sem margem, sem chegada fixa, sem perdão para passos fracos. A fenda ficou para trás, ou talvez nunca tivesse sido retorno. Avançou, a velha calou, o comerciante contou possibilidades. Unicórnio cheirou a ruína infinita. E no lugar, sem lado de fora, as 9 cavidades da coroa começaram a escutar os passos.